Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Que bom, eu também estou bem. Bom, mas hoje eu vou falar sobre tipos de lentes fotográficas e suas funções e aplicações. Lentes fotográficas são equipamentos altamente complexos e compostos por dezenas de partes móveis e fixas. Elas têm diversas camadas de vidro, revestimentos de alta tecnologia, materiais nobres, partes eletrônicas para foco automático, compensação de vibração, montagem e construção especializada. Estes são apenas alguns dos aspectos que nos permitem classificar os tipos e escolher lentes para o uso em projetos fotográficos. Com tamanha diversidade, podemos classificar e escolher os tipos de lente de acordo com a distância focal e o ângulo de visão, poder de zoom, uso especial como um olho de peixe, macro e tilt and shift. A focagem ela pode ser automática ou manual, e o f-stop velocidade, que ela pode ser rápida ou lenta. O objetivo deste vídeo é esclarecer para fotógrafos principiantes e amadores as aplicações mais comuns de diversos tipos de lentes e suas classificações formais. Ao ver esse vídeo, tenha em mente que o meu objetivo não é responder a pergunta qual lente comprar, mas sim dar uma visão geral de possibilidades de uso, funções de cada lente, dos prós e contras de cada uma. Responder a pergunta qual lente comprar de forma genérica é impossível. A escolha de lente, do uso e do estilo do videomaker ou do fotógrafo, do projeto em que se está trabalhando e principalmente do seu orçamento. Então agora vamos ver classificação de lentes pela distância focal e ângulo de visão, funções e aplicações. Eu vou falar para você sobre uma tabela que eu criei de uma classificação possível de lentes primárias para sensor full frame de acordo com as suas distâncias focais. Bom, e se você não sabe o que é um sensor full frame, é o sensor que fica atrás da lente aqui dentro do corpo da máquina, tá? Então nós temos dois tamanhos de sensores, o APS-C vulgo cropado e o full frame. Se você não sabe se a sua câmera é APS-C cropado ou full frame, pode ter certeza que a sua câmera é cropada, não é full frame. Bom, e veja só, note que diferentes fabricantes adotam diferentes terminologias, nomenclaturas para as diferentes distâncias focais. Não há uma conversão universal, e que lentes para sensores menores do que o full frame não foram consideradas nessa tabela classificatória que eu vou passar para você. Então na tabelinha que eu criei tem o tipo de lente com a distância focal para o sensor full frame e as aplicações comuns. Vamos começar pela olho de peixe, que é até 16 milímetros. Na distância focal, e a aplicação mais comum dela é uma lente especializada e criativa. E aqui como exemplo eu tenho o Jão, tá? Tá aqui o Jão. Se você entender uma 16 milímetros olho de peixe, seria como você vê uma imagem de uma pessoa assim, tá? O que acontece? Se destaca mais a testa, a cabeça, o nariz e o queixo, mas a lateral do rosto ela é mais afinada. Partindo da 16 milímetros, nós vamos para uma super grande angular, até 24 milímetros, que é para paisagens, arquiteturas e interiores. Uma 24 milímetros já faria o Jão ficar com um ângulo de rosto mais aberto, então não pegaria tanto a testa, o nariz e a boca, mas também você perde um pouco nas laterais aqui, diminui a visão.
saindo da 24 mm, nós vamos para uma grande angular até 35 mm, também utilizado para paisagens, arquitetura e interiores. Uma 35 mm já deixaria o João com uma abertura maior aqui do rosto. Saindo da 35 mm, nós temos a lente que é considerada normal, que vai entre 40 mm até 85 mm, que são as de retrato. Ou seja, eu viria o João perfeitamente com o mesmo tamanho de rosto, tá? Só que diminuiria um pouco aqui a visão lateral do João. E aí eu cito aqui como exemplo uma 50 mm, ela tá na categoria normal, tá? Então, o que significa normal? Normal é porque o que ela vê é como o olho da gente enxerga, tá? Então, por isso que ela é considerada normal. Saem uns retratos muito bonitos com esta lente. Agora, saindo da lente normal, nós temos a telefoto média, que vai de 75 a 300 mm, tá? Olhem só, de 75 a 300 mm. Ela é bastante utilizada para retratos, esportes e fotografias de vida selvagem. Agora, saindo da telefoto média, nós temos a super telefoto, que é mais de 300 mm, que geralmente é utilizada para esportes e vida selvagem. Agora, na tabela que eu mostrei para vocês, eu considerei que qualquer lente olho de peixe até 16 mm pode ser também classificada como uma lente super grande angular, que vai até 24 mm. Da mesma forma, qualquer lente super grande angular também pode ser considerada uma lente grande angular até 35 mm. Assim, lentes olho de peixe e super grande angulares podem ser classificadas como subcategorias de lentes grande angulares. E agora eu tenho um exemplo para mostrar para vocês. Vejam só o ângulo de visão e a distância focal da lente. Nós temos o 28 mm, que ela pega um ângulo de 75 graus, a 50 mm em um ângulo de 45 graus, a 105 mm que pega um ângulo de 23 graus, a 135 mm num ângulo de 16 graus, a 300 mm num ângulo de 8 graus e a 500 mm no ângulo de 5 graus. Bem, mas o que esses ângulos significam? Então a gente tem da grande angular, tá? Que eu tenho a grande angular. Se eu descer já para uma lente normal, já pegaria aqui, tá? 45 mm. E se eu partir, por exemplo, para uma lente telefoto, ela vai ter, por exemplo, 500 mm, que vai fechar em um ângulo de 5 graus. Ou seja, se ela é grande angular, ela pega muito mais coisa com maior proximidade. Se ela é uma telefoto, ela precisa se distanciar bastante do objeto para enquadrá-lo em cena, ok? A situação fica mais complicada quando os fabricantes tentam classificar suas lentes de zoom como grandes angulares ou normais. Devido à versatilidade das lentes de zoom, elas podem ser classificadas da forma que o fabricante achar mais conveniente. Por exemplo, uma lente 24-70 é versátil o suficiente para produzir fotografias que uma lente super grande angular ou grande angular ou até mesmo a normal produzem. Mesmo assim, fabricantes costumam classificar esta lente como normal. Notem também que uma lente de 85 mm pode ser classificada tanto como normal ou como uma telefoto média. Isto porque neste caso a classificação passa a depender não apenas da distância focal, mas também da disposição de seus elementos internos. Agora então vamos ver a classificação de lentes por zoom. Nós temos a lente primária, que o zoom é uma vez, tá? 1x, que é isso aqui, ó. Isso aqui é 1x, tá? É o tanto que ela precisa para dar a autofocagem.
Passando, nós temos a zoom, tá? Que ela vai de 1 a 5 vezes, vejam só, tá? De 1 a 5 vezes. E nós temos a super zoom, que aí ela tem mais de 5 vezes de zoom. Apesar de lentes de super zoom serem muito mais versáteis e cobrirem uma gama variada de usos, as imagens que elas produzem são de qualidade inferior às de lentes primárias. Até uma dica que eu dou para você é usar a lente fixa, tá? Como eu tenho exemplo dessa lente aqui, ela é fixa, ou seja, ela é só de 1 milimetragem, ela não pode ser alterada, tá? Se ela for 80 milímetros é só 80, se for 50 é só 50, se for 35 é só 35. Aí você tem a disposição de uma qualidade de gama enorme na lente. Quando comparadas às fotografias tiradas por lentes de zoom e super zoom, as fotos feitas por lentes primárias geralmente são mais nítidas, apresentam menor aberrações esféricas e cromáticas, tem melhor contraste, menor vinheta, tá? Vinheta aqui, e menor distorção. Mas lentes de super zoom não são lentes profissionais. Geralmente apresentam pior vedação e são construídas com materiais de menor qualidade do que lentes de zoom e primárias. Lentes primárias têm apenas uma distância focal, enquanto lentes de zoom e super zoom têm distâncias focais variáveis. Lentes de super zoom são consideradas por muitos fotógrafos boas opções para fotografia de viagem. Como cobrem diversas distâncias focais, podem eliminar a necessidade de carregar diversas lentes na bagagem. Além disso, reduzem a necessidade de ficar trocando de lente frequentemente. Entendido, pessoal? Então, por exemplo, uma lente fixa, né? Ela não vai alterar o seu zoom ali, ela não vai trabalhar com outras milimetragens. Mas se você pega uma lente zoom ou super zoom, se você está distante do objeto que você quer filmar ou fotografar, você pode compensar com o zoom na lente. Então agora vamos ver os tipos, aplicações e funções de lentes especializadas. Lentes de macrofotografia, tilt and shift e olho de peixe geralmente são classificadas como lentes especiais, devido aos seus usos mais restritos, criativos ou tecnológicos. Então nós temos a lente macro, uma lente de macrofotografia são classificadas dessa forma por possibilitarem uma magnificação de uma vez, a taxa de reprodução de 1:1. Sua classificação independe da sua distância focal, ou seja, lentes de diversas distâncias focais podem ser classificadas como lente macro, desde que proporcionem magnificação de uma vez ou maior. E aplicações, as funções lentes de macro são a escolha número 1 para quem quer fazer macrofotografia de produtos, natureza, criativas e etc. Aplicações e funções, lentes de macro são a escolha número 1 para quem quer fazer macrofotografia de produtos, natureza, criativas e etc. Além disso, podem ser ótimas lentes para retratos também. Ok, mas e as lentes olho de peixe? Essas lentes permitem ângulos de visão de 180 graus ou mais. Para tanto, causam distorções significativas em fotografias. Como eu mostrei aqui no exemplo do João, a lente olho de peixe iria deformá-lo desta forma, tá? Iria pegar aqui a cabeça, o nariz, todo o resto e aqui toda a deformidade. Estas lentes olho de peixe
são facilmente reconhecíveis pela lente curva, tá? A lente faz uma curvatura que tem na frente, que por ser muito exposta é suscetível a impactos, arranhões e marcas de dedos. Por isso tenha muito cuidado ao manusear e armazenar esse tipo de lente. E as aplicações e funções desta lente? Estas lentes têm o potencial para uso técnico, para aplicações para meteorologia, astronomia e criação de ambientes virtuais como tour virtual. Mas seu uso mais comum era para fotografias criativas como distância hiperfocal curta. São especialmente conhecidas por criar um efeito de vastidão, distância e amplitude em espaços internos. Objetos próximos da câmera parecem estar posicionados em uma distância maior do que o real. E um dos detalhes que eu quero dizer com a olho de peixe é que quando você utilizar ela, por exemplo, para fotografar um ambiente interno, com esta lente faz a impressão do ambiente ser maior do que é. E se a distorção for corrigida parcialmente no pós-processamento, fotografias de paisagens feitas com lente olho de peixe não têm efeitos únicos. Algumas destas lentes geram imagens esféricas com vinheta muito grande nos cantos e arestas das fotos, enquanto outras geram fotografias com formato retangular. Antes de comprar, vale a pena conferir exemplos de fotografias de determinado modelo de lente para não se arrepender depois. Outra informação extremamente importante que antes de comprar uma lente tipo olho de peixe, verifique se ela foi projetada para funcionar com câmeras tipo full frame ou cropadas, semi-profissionais. Isto é porque o seu efeito de distorção e amplitude só funciona no tipo de câmera para que ela for projetada. Então, se essa lente for projetada para uma full frame e se ela for colocada em uma câmera APS-C, ela particularmente vai perder o seu efeito de olho de peixe. Mas quanto custa uma lente olho de peixe? As lentes tipo olho de peixe também são especializadas, portanto tendem a ter um preço maior do que as semi-profissionais. Devido à sua curvatura maior, tendem a ter aberrações cromáticas significativas, mesmo longe dos cantos da foto. Por isso vale a pena pesquisar melhor sobre as aberrações cromáticas antes de comprar. Mas e as lentes Tilt and Shift? São lentes altamente especializadas de foco manual. Estas lentes literalmente dobram e deslizam. Aplicações e funções delas: são ótimas lentes para fotografar a arquitetura, pois têm a capacidade de remover por completo problemas de paralelismo da fotografia. Lentes de Tilt and Shift também são utilizadas para fotografar panoramas sem precisar mover a câmera, apenas deslizando a lente, produzindo fotografias que podem ser colocadas lado a lado sem problemas de distorção. Fotos produzidas com essas lentes também são reconhecidas pelo efeito de miniaturizar cidades, efeito que pode ser simulado relativamente bem no Photoshop sem precisar ter a lente. Pois bem, vamos falar de classificação e escolha por focagem. Lentes podem ainda ser classificadas como dois tipos: lentes de foco automático ou de foco manual. Lentes de foco automático dominaram o mercado devido à sua facilidade de operação, rapidez e precisão de focagem. Estas lentes são relativamente recentes. Há não muito tempo atrás, lentes de focagem manual era a única opção dos fotógrafos ou videomakers. Agora, se você é um videomaker, por exemplo, que faz vlogs, entre outras coisas, que você quer se filmar, tá? Como funciona o foco?
Esta câmera aqui, por exemplo, você coloca ela no foco automático, tá? E coloca ela em servo constante, significa que se ela perder o foco, ela busca novamente. Então eu estou aqui me filmando, nesta distância aqui ela já pegou o foco, aqui ela já troca o foco, se eu virar para lá ela já pega outro foco, sem eu precisar dar nenhum comando para a câmera, ela faz a autofocagem. Mas há câmeras que não fazem isso, ela só vai dar autofoco quando você pressionar aqui o botão para focar, senão ela não vai te dar um autofoco. Apesar da praticidade extrema de se trabalhar com lentes de foco automático, atualmente as lentes de focagem unicamente manual continuam sendo fabricadas e vendidas ainda. Eu vou listar algumas vantagens e motivos para que estas lentes manuais ainda fazem muito sucesso com alguns videomakers ou fotógrafos. A construção simples e menos eletrônica, maior durabilidade, menos manutenção. Eletrônica é um motivo comum de falha em muitas lentes. Ter uma lente apenas mecânica representa uma redução na probabilidade de falha. Além disso, ela é mais leve, menos componentes móveis e estáticos responsáveis pela focagem automática, como engrenagens, deixam estas lentes mais leves do que as suas rivais de foco automático. Outro motivo é o preço. Menos mecanismos internos significa um menor custo de produção e menor custo de inspeção antes de liberar essas lentes da fábrica. Por isto, quando elas chegam às lojas, as lentes manuais vão ser mais baratas que as lentes de alto foco. Além disso, ela tem um menor consumo de bateria. Partes consideráveis de consumo de energia de uma câmera é por causa da movimentação automática de partes da lente para a focagem automática. Ao utilizar uma lente manual, o consumo de energia é minimizado. E como eu citei no exemplo do consumo de bateria, esta lente aqui em específico, ela tem o VR, tá? Que tá o botãozinho do VR. Este VR ativado, ele liga uma espécie de estabilizador na lente para você tirar fotografia sem tremura ou filmar sem tremura com a lente. Só que isso gasta mais energia de suas baterias. Agora vamos ver a classificação de lentes por f-stop e velocidade. Lentes podem também receber uma classificação informal de lente rápida, dependendo da maior abertura de seu diafragma. Uma lente rápida é aquela que consegue uma abertura maior do diafragma, como esta lente aqui, tá? Essa lente aqui, ela abre inteira aqui o diafragma dela, com menor valor de f-stop quando comparada com outros modelos da mesma distância focal. Quanto maior a abertura do diafragma, mais luz passa através da lente para o sensor, e daí vem o nome desta classificação informal de rápida ou clara. Menor tempo de exposição necessário. Agora vejam só os modelos de lente lento e rápida. Nós temos a distância focal, por exemplo, de umas 50 mm. Então ela tem uma abertura máxima para o modelo de lente rápida de f1.2 ou 1.4 e a abertura máxima para o modelo de lente lenta é 1.8. Já uma 24-70 mm nós temos um f de 2.8 e a abertura máxima da lente lenta f4. Já uma 400 mm nós temos um f2.8, a abertura rápida e a abertura lenta de f4 ou f5.6. As lentes rápidas são voltadas para fotógrafos profissionais e amadores dispostos a gastar mais para ter maior nitidez e resolução nas suas fotografias ou filmagens. Apesar destas lentes gerarem fotografias mais nítidas, elas são mais pesadas e maiores do que as lentes lentas.
Pois bem, amigo, espero que você tenha entendido aqui na minha aula sobre tipos de lentes fotográficas e suas funções e aplicações. Espero que essas informações tenham lhe ajudado de certa forma e a gente volta a se encontrar então no próximo vídeo. Desde já eu convido a você a se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se quiser deixar um like, ficarei muito feliz e a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Até lá e tchau!